Hoje nós vamos falar de um assunto que eu domino muito pouco. Eu estou me esforçando para aprender, que é produzir peças no torno, né, usando segmentos, quer dizer, pedaços. Né? Muito embora eu já tenha feito alguma coisa, por exemplo, essa peça, né, foi feita por mim, e essa outra também, né, que são pedaços que foram colados um do lado do outro e tal. Né. Isso aqui eu fiz há cerca de uns 2 anos e com um professor do lado. Professor Silvio, que aliás é um cara que eu tenho que agradecer muito, porque quando eu cheguei na casa dele para fazer os primeiros exercícios, né, a minha experiência com torno era zero mesmo, né? Então eu não sabia a diferença entre formão e goiva, velocidade, inverter, etc. E eu venho aí, ao longo desse período, né, me preparando, compro uma ferramentinha hoje, outra amanhã, tal, para a gente tentar desenvolver os produtos em segmentos. Né? Então, o primeiro problema é que você precisa da madeira, que é muito difícil aqui na minha região. Né? Bem complicado mesmo e caro, né, para você fazer, que você não pode fazer com qualquer madeira. Né? Além de ser uma madeira boa, tem que ser uma madeira que tenha cor, que é para a gente poder fazer coisas que tenham um certo contraste. Né? Então, mas o primeiro problema que eu encontrei, e esse é o motivo do vídeo, né, grande problema que eu encontrei, não foi nada disso, foi como cortar as peças certinho. Porque você vai cortar peças muito pequenas e colar, e aquilo precisa ser exato. Não pode ficar falha entre uma emenda e a outra, né? Ou gaps, como se diz. Né? Então pode ter espaço entre um e outro. Aquilo tem que ir. E você cortar, depois montar um disquinho, né, de madeira e não ter nenhum buraco, é difícil, realmente bem difícil. Né? Pelo menos para mim está sendo bem difícil. Mas eu encontrei um vídeo na internet, e na verdade são vários vídeos, e eles intitulam lá o assunto como segmentologia, ou segmentologia. Né? Eu vou deixar o link aí para vocês poderem ver. E então eu consegui, através dessa aula, fazer o jig para produzir os disquinhos, né? Cortar direitinho. O vídeo do cara é excelente, não tem o que acrescentar. Né? Mas o que eu vou mostrar aqui não é a mesma coisa que ele fez lá, porque eu nem teria competência para isso. As coisas que não foram ditas explicitamente, né, e que eu acabei descobrindo sozinho, que são acréscimos que a gente vai fazendo. Além disso, o vídeo lá está em inglês. Então pode ser que ajude alguma coisa a explicação em português. O site onde tem tudo que a gente precisa a respeito de segmentologia é esse aqui, tá? Da SegEasy, né? E aqui a gente tem o endereço. Então é indispensável que se assista aos vídeos, tá? Particularmente esse primeiro aqui, que é para eu entender o que é e como é que funciona, tá? E este último aqui, que é onde mostra, que é o vídeo que mostra como é que se faz, para ficar mais fácil para entender do que é que eu estou abordando aqui no meu vídeo. No site, além de você fazer download dos vídeos ou assistir os vídeos, também você pode fazer o download deste PDF que contém todas as instruções para você montar o seu jig, o seu sled. Aqui estão as medidas, todas em polegadas,
A base tem 14, a lateral tem 12. A distância da base até onde vão ficar os dois furos para correr as duas fences, para girar as duas fences para o eixo, né? É 1 polegada. A distância entre o furo e onde vai o rasgo são 7. E o resultado disso são 30 graus que vai dar aqui. Agora é importante que essas linhas elas estejam todas paralelas com a sua base. É muito, muito importante mesmo que as medidas sejam exatas e paralelas à placa. Não pode ser mais ou menos, tá? O tamanho não importa muito, tá? Mas o posicionamento e o alinhamento tem que ser perfeito. Aqui embaixo você tem outras informações de como fazer a guia, a distância que você vai colocar, enfim, tem tudo que é preciso saber para você poder montar aí o seu jig. O jig é composto de 3 peças. A peça principal é um pedaço, no meu caso aqui MDF, pode ser compensado, um trilho para poder, um guia, né, para você poder colocar aqui no trilho, tá? Dois pedaços de MDF reto, pedaço de madeira, e você consegue movimentar esse material assim e assim, tá? Você vai cortar a madeira, você coloca aqui, dá um corte, depois coloca aqui e dá outro corte. Então você não tem que virar a madeira, tá? É sempre, deu um corte aqui, colocou aqui, deu outro corte. Então esse aqui é o funcionamento, tá? Para que serve isso aqui? Para você obter o ângulo do corte que você quer. Porque qualquer disco que você for fazer, né, o que você tem que fazer? Pegar 360 graus, que é o tamanho do círculo, dividir pelo número de peças que você quer. Se você vai fazer uma peça com 12, que é esse caso aqui, então vai dar 30. E aí como é que você vai achar facilmente esses 30 graus, que é o que ele mostra lá? Você vai usar um compasso, um esquadro, vai usar um esquadro escolar, desses de R$1 aí que você tem, né? Porque ele te permite, quando você coloca aqui, ele vai te dar o posicionamento dessas duas peças em 30 graus, tá? Você colocou aqui, ajustou direitinho, né? Bem justinho aqui. Então, essas duas peças aqui vão estar em 30 graus. Tanto faz começar por aqui como por aqui, não tem nenhum problema, tá? Deu o primeiro corte, seria no caso esse aqui, né? Cortou, depois passa para cá, encostou aqui no batente, cortou de novo. Veio para cá, tornou cortar e vai embora. Não é? Essa aqui é o procedimento. Essa peça é um insert que ele vai ter como objetivo fazer com que quando você cortar a pecinha caia para o lado de cá e não seja jogada contra o operador. Eu utilizei aqui o metal porque eu tinha sobrando aqui um backup, não é a minha original que eu uso aqui, mas é um backup. Mas pode ser feito de qualquer coisa, de qualquer material. Mas o importante é que essa rampinha aqui, nesse caso, não está feito correto. Isso não pode ter esse espaço aqui dessa largura, que é 1 centímetro e pouquinho. Essa rampinha tem que ser bem aqui, ó. Tá? Porque quando a peça é maiorzinha, ela cai. Quando a peça é menor, se for cortar uma peça desse tamanho aqui, ó, ela fica aqui em cima, então ela é arremessada para o operador. Então eu preciso que essa rampa aqui seja mais estreita do que o que eu deixei aqui.
que, conforme eu disse, dá 1,5. O ideal é que isso daqui fique com alguma coisa assim, do tipo meio, porque qualquer coisa que você colocar aqui, de qualquer espessura, ela precisa cair aqui nessa rampa. Como é que faz essa peça aqui? Né? É preciso que essa face interna, que vai ficar do lado aqui da serra, né, ela passe exatamente onde você termina a sua lâmina. Né? Por quê? Porque depois que você cortou isso aqui e montou, você vai cortar um pouquinho maior do que a distância que tem aqui. Porque veio aqui, passou, fez o corte. Então, você não tem folga entre essa peça e a sua lâmina. Tá? Esse é o primeiro procedimento. Depois você vai colocar essa daqui, que é a segunda. Então, a distância aqui tem que ser praticamente zero também. É só o tanto de passar aqui e mais nada. Tá? Bem juntinho. Isso feito, você parafusa aqui. E aí vai subir a sua lâmina com ela ligada, de maneira que ela faça um corte. Que são esses dois dentes mostrados aqui. Ó. Então você tem aqui uma pequena entrância, que é justamente onde a lâmina comeu. Então você estaria com essas duas peças aqui prontas. Aí vem essa outra aqui. Essa daqui nada mais é do que um batente, que é para você poder medir a largura da peça que você vai cortar. Não é? Chegou aqui, negocinho, não tem mistério zero, né? Só para fazer isso aqui. Então, é preciso que seja... Eu botei um ímã que é para poder fixar melhor. É preciso que esse batentezinho aqui, né, ele fique passando por cima dessa peça, dessa aqui. Porque quando você for cortar uma peça muito fininha, muito estreitinha, né, isso pode ter que chegar bem junto aqui da serra. Quando tiver que chegar junto da serra, então ela vai precisar passar. É para você limitar aqui a madeira, né? Onde você vai cortar, você encostou aqui. Tá? Bem, então essa é a explicação do como é que seria o jig, né? Quando você vai cortar 12 peças, tá? Você não precisa de mais nada além do próprio jig e um esquadro escolar. Mas se você quiser cortar, por exemplo, não, eu não quero com 12, né? Eu quero 16, quero 18, eu quero um número diferente de tamanho de peça, de quantidade de peças, né? Essa daqui é 12, né? Essa daqui já são 16 peças. Tá? E essa daqui também, são 16 peças. Como é que eu faço? Bem, eles têm para vender outros esquadros que permitem essa medida. Custa $100 mais frete. Né? Eu tentei comprar, mas com o preço do dólar e mais, né, o custo do frete, e etc, inviabilizou. O negócio ficou caro demais. Né? E aí eu falei, bom, agora como é que eu vou descobrir essas medidas aqui? Eu tenho essa ferramenta aqui, né? que ela me dá o ângulo eletrônico, que é uma espécie de suta, né? Ou esquadro eletrônico, enfim. Você pode usar um outro desse também, tá? Não tem... Pode ser qualquer um que você tiver aí, mas que dê uma medida bem exata. Tá? Então eu fiz o quê? Peguei os 360, né? Bom, 360
que é o círculo todo, dividido por 16, deu quanto? 22,5. Então, botei o esquadro, minha Super esquadro aqui. Olha, bom. Botei 22,5 certinho, pão, e cortei. O resultado, né, são esses discos aqui. Esse é de 12, foi cortado com um esquadro comum. E esse aqui é um feito a partir dessa medida. O interessante é que você não tem. Você olha contra a luz, né, você não vai ver absolutamente nada de gapzinho. Eu usei aqui um pedacinho de pallet, né? Uma coisa importante que você vai ver lá no vídeo, né, é o seguinte, é que ele faz uma marca em um dos lados. Porque as peças são montadas não uma exatamente do lado da outra, mas é uma peça riscada com risco, quer dizer, é uma peça dessa face e a outra ao contrário. Então você vai montar assim, tá? Uma marcada, uma não marcada, uma marcada, uma não marcada. Que é capaz de ser possível a gente ver aqui, ó. Marquinha sem marca, marca sem marca e vai embora, tá? Esse aqui é o macete, né? Então, quando a gente for montar, vamos ter que colocar do jeito que ele faz lá, tá? Um com marca, outro sem marca, com marca, outro sem marca. Ou melhor, um virado para cima, outro virado para baixo, né? E acabei desmantelando o negócio todo aqui. Esse meu elástico aqui tá, a minha borrachinha aqui tá folgada, né? Então não tá prendendo direito aqui. Mas enfim, tá? Essa peça, né? Cada pedaço desse aqui tem 1,5 de largura, aqui nessa face maior aqui, tá? Essa daqui tem 3. Esse aqui me deu um disco de 8, comprimento aqui é 8, e esse aqui me deu um disco de comprimento 16, eu acho. Acho não, é 16, tá? Então com 1,5 deu 8, 16, que é outra história, né? Que é você calcular o tamanho do disco. Porque eu estou cortando peças muito fininhas, né? Esse aqui tem 6 milímetros, tá? Não sei se vai dar para ver aí, mas são 6 milímetros que tem essa pecinha aqui, né? Mas o importante é a gente ver que essa rampinha aqui, né, ela tem uma função, tá?
Uma peça um pouquinho maior, né? Então, numa peça um pouquinho maior, ela tende sempre a dar esse tombo pro lado de cá, que evita de jogar uma peça em cima de você, né? O corte aqui não fica muito bom não, né? O pallet é um negócio danado, né? Mas vamos continuar, vamos para frente com o nosso vídeo. Então eu cortei essas pecinhas aqui, né? De 6 milímetros, tá? E agora uma coisa interessante que ele fez lá, não sei se eu vou conseguir reproduzir aqui, né? Que ele enfiou uma peça dessa lá, aí tem que inverter, né? Todas elas. Essa aqui era para baixo e para cima. Essa aqui eu não sei qual é a explicação técnica, não é? Mas depois que você corta, se você corta outros pedaços lá, que ele chama lá de complementar, alguma coisa assim, tá? O treco continua dando certo. Então eu havia cortado, né, essas 16 peças, né, e aí, mantendo o mesmo ângulo, eu cortei mais essas outras. E o ideal era que esse fosse de outra cor, né? Porque ficaria mais fácil, né, se fosse um material. Se você considerar que o material utilizado aqui é um pallet, né, que não foi nem aparelhado, que a única coisa que eu fiz foi cortar na serra aqui dos dois lados, né, e marquei um lado, mas esse aqui não está aparelhado, né, para poder ficar certinho, na mesma altura, ficar bonitinho, né. Como se trata de um teste, e como eu disse, eu estou aprendendo, né. Então cortei o pallet, mas eu realmente estou impressionado com o resultado. Porque são muitas as possibilidades que a gente tem quando a gente consegue cortar o material e encaixar e ficar um círculo, né? E sem gaps, né? Realmente
Muito interessante, né? E pelo que eu entendi, o macete do negócio é manter o ângulo, né? E tanto faz cortar peças daqui ou aqui, tá? Que elas teriam... A única coisa que a gente vai precisar fazer era manter a angulação aqui. Você pode cortar material mais fino, mais grosso, e encaixar aqui que funciona do mesmo jeito. Por enquanto o negócio está muito legal. 12 peças, 16 peças pequenininhas, 16 peças maiores e depois mais 16 peças cortadas para o que eles chamam lá de complementar, né? E foi encaixando aí e funcionou, beleza. Eu realmente tô achando muito bacana. Minha gente, muito obrigado pelo vídeo e até uma outra ocasião, se Deus quiser.